O lateral uruguaio Matias Vinha é um dos alvos do mercado do Flamengo para 2024, e o vídeo de hoje é uma análise de como ele pode se encaixar no time do Tite e brigar pela vaga que hoje é do Ayrton Lucas. Depois da vinheta. A ideia dessa série de vídeos é extrair das partidas que analiso toda semana apenas uma fase do jogo, um momento, uma ideia, um padrão de jogadas ou um conceito. Esse é o meu ciclo de estudos da bola. Parte 1. O lateral esquerdo do Tite. A ideia que muita gente tem do Ayrton Lucas, contra quem o Vinha deve brigar pela titularidade, é de um lateral ofensivo que ataca a profundidade de ultrapassagem, e realmente foi assim que ele chegou até mesmo a ser convocado para a seleção brasileira, agora pelo Ramon Menezes, em junho. Mas desde que o Tite estreou como técnico do Flamengo, a função do lateral cumprida pelo Ayrton Lucas mudou um pouco. Isso tem relação com o interesse na contratação do Vinha. O Ayrton Lucas deixou de jogar como lateral mais agudo para jogar de forma mais equilibrada. Com isso, foi possível observar ele tocando menos na bola lá no ataque para ter mais toques na fase de construção de jogadas. Antes do Tite, 28,3% dos toques dele eram lá no terço final, enquanto na reta final esse número caiu para 23,2%, sendo mantido o número de toques por jogo. Outra coisa que mudou foi a média de passes progressivos recebidos por jogo, ou seja, passes na profundidade, passes de ultrapassagem, aquele passe para o lateral cruzar na linha de fundo, o que faz todo sentido, pois se ele não está mais posicionado lá na frente é porque aumentou a responsabilidade dele na construção, inserido na estrutura de 4+1 do Tite para sair jogando. E com esse posicionamento diferente, um perfil novo de passe surge também, que é esse lançamento vindo de trás, sem contar que ele passou a dar praticamente um passe a mais por jogo e acertar mais passes também. E não é que ele deixou de ultrapassar, de atacar a profundidade e receber passes na frente, é que agora ele faz isso com menos frequência, até porque, em determinados momentos, ele ainda cumpre a função de abrir o campo, pisando na linha lateral. Porém, agora ele faz isso em situações específicas do jogo, como depois de superada a primeira fase de construção. Parte 2. Perfil do jogador Matias Vinha. O Vinha, por sua vez, está mais próximo do perfil daquilo que chamam de lateral base, às vezes completando a linha de 3, o que no Sassuolo ele faz principalmente na segunda fase de construção. Outra coisa que faz com que ele se aproxime desse perfil de lateral base é a faixa de campo que ele costuma tocar a bola, bem mais frequente na saída de jogo do que o Ayrton Lucas, em que a primeira fase de construção é realizada numa estrutura semelhante à do Flamengo, que é interessante também, mas é comum que o Sassuolo seja um pouco mais direto que o Flamengo, tanto que o Vinha costuma tentar esses lançamentos desde trás, assim como o Ayrton Lucas vem fazendo cada vez mais desde a sua mudança de posicionamento pelo Tite. Dessa forma, muitas vezes ele não ultrapassa quando o time vai atacar. Ele tem um perfil muito mais de ficar na defesa, o que faz sentido, até porque um dos melhores jogadores ofensivamente do Sassuolo é o Laurienté, um ponta destro que joga pela direita, que gosta muito de carregar a bola para dentro. Algo semelhante que ele pode encontrar no Flamengo com o Everton Cebolinha. E fica evidente o combinado tático do Vinha não subir em jogadas como essa, porque olha só o espaço que ficou livre para alguém vindo apoiar de trás e não veio ninguém. A gente só vai ver o Vinha lá no final da jogada, lá no final do corte, quando a câmera abre mais um pouco e ele tá no centro do campo. Não à toa, como ele é responsável por ficar mais atrás, por um lado ele acaba envolvido em mais embates defensivos. Por outro, também são ações defensivas em um contexto de maior qualidade. E nesse ponto é um encaixe na expectativa de um lateral para o Tite. Inclusive tem uma história famosa de um analista de TV, acho que foi o Renato Rodrigues da ESPN, se não foi ele que contou, que ao observar o padrão de jogo do Corinthians 2015, do Tite, foi observado que o Fagner não estava subindo tanto quanto ele poderia, tanto quanto é a característica dele, e que isso poderia ser um problema de leitura de jogo do lateral. Só que a análise chegou no pessoal do Corinthians e falaram que não era exatamente isso. Era um pedido do próprio Tite para que o lateral ficasse mesmo. O contraponto é que o uruguaio aparentemente é menos competente com a bola do que o Ayrton Lucas, porque ele erra ainda mais passes e participa ainda menos do jogo. Ainda que seja necessário refletir que parte dessa porcentagem de acerto se explica pelas tentativas dele mesmo de sair direto, e parte da explicação dele não tocar tanto na bola se explica porque o time saiu direto e não passou por ele. E é isso, hoje a gente fica por aqui. Valeu, um abraço.